Olá, meus queridos alunos, eu sou a professora Leane Holanda, estou aqui para comentar com vocês as provas do 37º Exame da Ordem na matéria de Direito Administrativo. Esse ano nós tivemos questões que trouxe matéria de licitações, improbidade, PPP, usuários, direito dos usuários, responsabilidade civil e processo administrativo. Atenção para quem está estudando, né, aí para a OAB, para a prova da OAB, que mais uma vez, né, nesse certame, nós tivemos a abordagem das novas leis que alteraram matérias de direito administrativo. Tivemos questões abordando mudança na lei de improbidade, mudança na lei de processo administrativo e tivemos mais uma vez a nova lei de licitações e contratos. Então, ficar atento para as alterações legislativas no âmbito do direito administrativo, que elas vêm sendo cobradas em prova da OAB, tá, pessoal? Começando aqui pela 27ª questão da prova branca, que abordou a nova lei de licitações e contratos, uma questão sobre a possibilidade de o contratado ficar responsável pela desapropriação nos contratos celebrados com o poder público. A questão ela vai trazer o seguinte enunciado. A União pretende realizar uma obra de grande vulto com serviços de engenharia mediante licitação na modalidade concorrência e no regime de contratação semi-integrada, na forma da Lei 14.133 de 2021, a nova Lei de Licitações e Contratos, em relação à qual será necessária a realização de desapropriação. Para tanto, fez publicar um edital que previu a responsabilidade do contratado pela realização da desapropriação, estabelecendo o responsável por cada fase do procedimento expropriatório e a estimativa do valor da respectiva indenização a ser paga pelo contratado. Além disso, o instrumento convocatório previu a distribuição objetiva dos riscos entre as partes. A lei se preocupou muito com essa questão da distribuição de riscos, tá, pessoal? Incluindo o risco pela diferença entre o custo da desapropriação e a estimativa de valor a ser pago e pelos eventuais danos e prejuízos ocasionados pelo atraso na disponibilização dos bens expropriados. A sociedade XPETO está muito interessada em participar da licitação, mas tem fundadas dúvidas acerca da validade dessas cláusulas editalícias relacionadas à desapropriação, razão pela qual consulta sua assessoria jurídica a respeito do tema. Então, pessoal, como eu falei, essa questão ela vai abordar essa possibilidade do edital de licitação prever a desapropriação a ser realizada pelo contratado nos contratos de construção de obras e serviços de engenharia. A desapropriação, né, fazendo aqui um breve resumo, né, uma memória, a desapropriação ela tem por objetivo expropriar o bem do particular e trazer para o poder público, né, em razão de necessidade pública ou utilidade pública. Então, em muitos casos, quando o poder público vai construir uma obra, vai realizar um serviço de engenharia, ele precisa desapropriar áreas que pertencem a particulares. E aí a nova lei de licitações, no seu artigo 25, trouxe a possibilidade do edital de licitação, que for contratar a obra, né, e o serviço de engenharia, já prevê a responsabilidade do contratado pela realização dessa desapropriação autorizada pelo poder público. Isso já está lá previsto no artigo 25 da nova Lei de Licitações e Contratos. E no artigo 46, parágrafo 4º, a lei também enuncia os requisitos que o edital deve conter sempre que estiver autorizada essa efetivação da desapropriação por parte do contratado, tá? Então, o artigo 46, parágrafo 4º, ele vai falar que sempre que for o caso, o edital deverá prever as providências necessárias para a efetivação de desapropriação, estabelecendo a responsabilidade de cada contratante, né, contratante contratado, pelas fases do procedimento expropriatório,
de quem é a responsabilidade pelo pagamento, qual a estimativa do valor, né? Quais os custos correlatos, qual a distribuição objetiva dos riscos entre as partes, em nome de quem será promovido o registro de emissão de posse e o registro de propriedade dos bens. Então, a lei ela traz esses elementos no seu artigo 25 e no seu artigo 46. A partir desse contexto, pessoal, então a gente vai agora analisar as assertivas. O item A diz o seguinte: o edital em questão não poderia prever que o contratado promovesse nenhuma das fases de procedimento de desapropriação autorizada pelo poder público. Esse item, né, até pelo contexto que eu já explanei para vocês aqui, ele está incorreto. A nova lei de licitações prevê a possibilidade do edital estabelecer essa responsabilidade do contratado de realizar a desapropriação. O item B vai trazer a seguinte afirmativa: quanto às fases do procedimento expropriatório, poderia ser conferida ao contratado até mesmo a possibilidade de editar o decreto expropriatório. Turma, lembrando, a desapropriação, ela, por utilidade pública, necessidade pública, ela está estabelecida lá no decreto 33, artigo 6º do decreto 3365 de 41. A gente perde, mas recupera aqui, viu, pessoal? Então, o artigo 6º do decreto 3365, o artigo 6º, ele estabelece quem edita o decreto expropriatório. E, obviamente, que o decreto expropriatório ele tem que ser editado pelo poder público, né? Ele é um ato que decorre dos poderes extraordinários da administração pública, da supremacia do interesse público, né? Então, esse decreto expropriatório, ele é da competência privativa do poder público, do Estado. Quem vai ser responsável por editar esse decreto expropriatório? O presidente, o governador, o prefeito do município, né? Que vai declarar de utilidade ao interesse público aquele imóvel para fins de desapropriação. Então, o item B, ele é incorreto porque essa nomeação, né, essa declaração, ela não pode ser atribuída ao contratado. Com relação ao item C, a redação é a seguinte: a cláusula que estabelece que o contratado será responsável pelo pagamento da indenização é nula, na medida em que tal montante deve ser necessariamente arcado pelo contratante. Como nós vimos, o artigo 46 da nova Lei de Licitações e Contratos, ela prevê, inclusive, a possibilidade de que a responsabilidade pelo pagamento da indenização seja estabelecida no edital, ou o pagamento seja feito pelo contratante ou pelo contratado particular. Então, a assertiva C, ela está incorreta, porque o contratado pode sim ficar na responsabilidade de realizar os pagamentos das indenizações. Então, por exclusão, o item D é o item correto. Ele vai asseverar que a repartição objetiva dos riscos deve ser respeitada, ainda que ocorra o atraso na conclusão da desapropriação por fato imprevisível. Turma, essa assertiva, ela inclusive consta da questão, do enunciado da questão, né? O enunciado da questão já afirma que o instrumento convocatório previu essa distribuição objetiva dos riscos. Então, isso daí já foi estabelecido no edital. Além disso, o artigo 124 da Lei 14.133, no parágrafo 2º, quando vai tratar da circunstância de restabelecer equilíbrio econômico-financeiro em razão de eventos imprevisíveis, esse artigo, ele afirma que é possível fazer o restabelecimento econômico-financeiro em decorrência de fatos supervenientes, né, imprevisíveis, desde que respeitada a repartição objetiva dos riscos estabelecida no contrato. Então, ainda que tenhamos fatores imprevisíveis que atrasaram a desapropriação, que aumentaram os custos, né, que inicialmente se tinha previsto para pagamento e para o processo de desapropriação,
Isso daí pode ser objeto de um reequilíbrio, mas a repartição dos riscos ela vai ser respeitada, né? Então, o equilíbrio ele vai ocorrer na medida daquilo que foi estabelecido em termos de responsabilidade por cada risco passível de acontecer no contrato, tá certo? Completamos a questão 27. Vamos então para a questão 28. A questão 28, turma, vai trazer matéria de improbidade administrativa. Mais uma vez, né, a OAB trazendo aí as inovações que ocorreram na Lei de Improbidade Administrativa. Essa questão abordou a parte de posse e exercício condicionada à apresentação de declaração de imposto de renda por agente público. Tá? O enunciado diz o seguinte: Fernanda foi aprovada em primeiro lugar em concurso público para o cargo de auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado Alfa. Ao ser convocada para investidura no cargo público, o Departamento de Recursos Humanos da Secretaria solicitou a Fernanda, entre outros documentos, a cópia da sua última declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza apresentadas à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, a sua declaração de imposto de renda anual, né? Com receio de ver violada a sua privacidade e as informações resguardadas pelo sigilo fiscal, a Fernanda procurou você, como advogado, indagando sobre a obrigatoriedade da entrega dessa declaração. Aí a questão pergunta: com base na atual redação da Lei de Improbidade, assinale a opção que apresenta o seu esclarecimento enquanto advogado. Turma, a Lei de Improbidade ela foi alterada em 2021, né, pela Lei 14.220, e ela promoveu alterações, né, significativas na Lei de Improbidade e trouxe também uma inovação, uma nova redação ao artigo 13 da Lei de Improbidade. A antiga redação do artigo 13 previa a necessidade do agente público apresentar a declaração de bens. Então, no momento em que o agente público ele é nomeado ao cargo público, mas para ele tomar posse e entrar em exercício do cargo, ele tem que fazer a declaração de bens. Até então, né, a redação anterior exigia essa declaração de bens. A partir da Lei 14.220 de 2021, com a nova redação do artigo 13, a posse e o exercício de agente público ficou condicionada à apresentação da declaração de imposto de renda. Essa que é apresentada por nós todo ano à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. E essa declaração de imposto de renda ela vai ser arquivada no serviço de pessoal competente do órgão da entidade, tá? Então, é a partir desse contexto que nós vamos analisar aqui as assertivas. O item A diz o seguinte: a posse e o exercício do cargo ficam condicionados à apresentação da citada declaração de imposto de renda, a fim de ser arquivada no setor competente, no serviço de pessoal competente. Essa é a assertiva correta. Ela replica, né, exatamente a ideia do que o artigo 13 traz atualmente na sua redação atual, de que a posse e o exercício elas ficam condicionadas à apresentação dessa citada declaração de imposto de renda. Antes era apenas uma declaração de bens, facultava-se a apresentação da declaração de imposto de renda, se o agente público assim quisesse, e agora, com a redação nova, a exigência é de apresentação da declaração do imposto de renda realmente, tá? Vamos então analisar os outros itens, só para a gente verificar que eles realmente estão incorretos, tá? O item B diz o seguinte: a nomeação e a posse não ficam condicionadas à apresentação da citada declaração de imposto sobre a renda, mas os seus vencimentos apenas serão pagos com a entrega do documento. Ou seja, o item B diz que a nomeação e a posse não são condicionadas à declaração do imposto de renda, somente o pagamento dos vencimentos do agente público. Esse item está incorreto. Não há na lei nenhuma vinculação da entrega da declaração do imposto de renda ao pagamento dos vencimentos.
A condição é para nomeação, para posse e o exercício. Para posse e o exercício, tá? O item C vai dizer o seguinte: a nomeação, a posse e o exercício ficam condicionados à apresentação da citada declaração de imposto de renda de imposto sobre a renda, mediante quebra de sigilo fiscal por ordem judicial. Incorreto, né? Nós não temos aí a necessidade de prévia quebra de sigilo fiscal por ordem judicial. Não há nenhuma referência a isso na lei, né? E não é o procedimento que está estabelecido lá. O que nós temos é a entrega voluntária do agente público da sua declaração de imposto de renda para comprovar os seus bens como condição para a posse e o exercício. Outro item que está errado aqui, pessoal, outro momento aqui da assertiva que está errado, é quando ele arrola a nomeação também como condição à apresentação da declaração do imposto. A lei fala em posse e exercício. A condição é para tomar posse e entrar em exercício no cargo. A nomeação ela acontece antes, né? Primeiro nós temos a nomeação, que é um ato unilateral da administração pública, que nomeia, né, que dá provimento à pessoa que foi nomeada por indicação no cargo comissionado ou que foi aprovada no concurso público. E aí, depois da nomeação, é que se tem a posse e o exercício do cargo. A posse e o exercício do cargo aqui são condicionados à apresentação da declaração do imposto de renda, tá? O item D também está errado, porque incluiu a nomeação como condição, e a nomeação ela não fica condicionada a isso. E o item D também diz que a Fernanda, se não apresentar essa declaração de imposto de renda, ela vai responder por ato de improbidade administrativa se não entregar o documento em 30 dias. E isso é incorreto. O que é que a lei traz em termos de penalidade para aquele agente que não apresenta a declaração de imposto de renda? Ele vai ser apenado com a pena de demissão, tá? No caso dele já ser um servidor empossado, né? No caso dele não ser um servidor empossado, ele não vai tomar posse, porque a posse e o exercício ficam condicionadas a essa entrega. Tá certo? Então, a resposta, no caso da questão 28, é o item A. A questão número 29 da prova branca vai trazer o tema da parceria público-privado, na Lei 11.079 de 2004. E tem o seguinte enunciado, pessoal. O Estado Delta, com o fim de combater grave crise no sistema carcerário, realizou os estudos pertinentes para contratar uma concessão administrativa, de modo a delegar os serviços de determinado presídio, abarcando as atividades de limpeza e manutenção predial, incluindo reforma, fornecimento de alimentação e de vestuários para os detentos, sem que haja a possibilidade de cobrança de tarifa dos usuários, obviamente. Acerca dessa situação, assinale a afirmativa correta. Nós temos aqui, então, turma, uma narrativa de uma situação em que um Estado está pretendendo, está planejando, né, realizar uma concessão administrativa do serviço de gestão, né, de manutenção aí do presídio, abarcando atividades de limpeza e manutenção predial, fornecimento de alimentação, vestuário, sem que haja, portanto, obviamente, a cobrança de tarifas dos usuários. Então, aqui, nós temos, nítido, né, uma modalidade de concessão administrativa e não uma modalidade de concessão patrocinada, tá? A parceria público-privada, turma, lembrando, é o contrato administrativo de concessão que pode existir na modalidade patrocinada ou administrativa, né? O artigo 2º, parágrafo 1º e 2º vão descrever, vão conceituar a concessão patrocinada e a concessão administrativa. A concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas quando envolver, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários, uma contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. Então, na concessão patrocinada, nós temos
Fonte de recursos que se originam da tarifa cobrada dos usuários e de uma contraprestação pecuniária paga pelo Estado, tá? Na concessão administrativa, que vai ser o contrato de prestação de serviço, que a administração pública ela é usuária direta ou indireta, né? Ainda que envolva a execução de obra ou fornecimento de instalação, nós não vamos ter a cobrança de tarifas, tá? Então, o item A vai dizer o seguinte: o Estado Delta, para a finalidade almejada, deveria fazer uso da concessão patrocinada. Aí aqui o item está incorreto, né? O próprio enunciado da questão informa que não há cobrança de tarifas nesse caso. O item B vai dizer o seguinte: o contrato poderá ter, no máximo, prazo de validade de 2 anos. O item B ele está incorreto. O artigo 5º, inciso 1 da lei, ele vai dizer que o prazo de vigência desse tipo de contrato, né, de PPP, compatível com a amortização dos investimentos realizados, será não inferior a 5 anos e nem superior a 35 anos, incluindo uma eventual prorrogação. Então, esse item B, que fala que o prazo máximo é de 2 anos, ele está incorreto. O item C vai dizer o seguinte: o objeto do contrato poderia abarcar também as principais atividades atinentes aos serviços de segurança pública. Turma, esse item também está incorreto. Serviço de segurança pública, ele não é delegável pelo Estado, né? Ele é considerado um serviço essencial relacionado ao poder coercitivo do Estado, poder de polícia do Estado, né? E ele vai ser prestado pelos agentes do Estado. Então, eles não são passíveis de delegação, tá? Então, o item está incorreto. O item correto, então, é o item D, que vai dizer que o objeto do contrato é possível, pois não abarca apenas o fornecimento de mão de obra. Professor, e por que o item colocou essa questão acerca do fornecimento de mão de obra? Pessoal, porque lá no artigo 2º, parágrafo 4º, inciso 3, da lei de PPP, da lei 11.079 de 2004, nós temos a vedação para a celebração de contrato de PPP que tenha como objeto único o fornecimento de mão de obra. Então, se o fornecimento for só de mão de obra, ele não pode ser uma concessão administrativa, né? Ele vai ser um contrato de serviço, um contrato celebrado, né, nos termos lá clássicos da 14.133, mas ele não vai ser uma PPP. Então, aqui essa assertiva ela está correta, porque assevera que a narrativa apresentada na questão não se trata apenas do fornecimento de mão de obra. Então, é possível uma contratação na modalidade de concessão administrativa. Tudo bem? Questão 29, então, gabarito, letra D. Questão número 30. Questão número 30 da prova branca traz noções, né, regras dos direitos dos usuários de serviços públicos. É uma lei que não é muito cobrada, mas que foi abordada aqui nesse 37º exame da ordem. O enunciado da questão diz o seguinte: após inúmeras tentativas de obter transparência e sanar constantes problemas na prestação de determinado serviço público federal junto à concessionária, Felipe decidiu apresentar a manifestação perante a ouvidoria da administração pública para informar e buscar soluções para os recorrentes vícios que comprometem a realização adequada da atividade e que ele considera violar os princípios da regularidade, continuidade e efetividade. Sobre a hipótese narrada, considerando os direitos dos usuários dos serviços públicos, assinale a afirmativa correta. Turma, a Lei 13.460 de 2017 vai dispor sobre a participação, proteção e defesa dos direitos dos usuários dos serviços públicos da administração pública. Ela vai anunciar a forma de proteção e participação desses direitos dos usuários, né?
vai informar o que é a ouvidoria, né? Qual o procedimento que pode ser utilizado para acessar a ouvidoria e manifestar, né, a sua intenção de participação e proteção dos direitos dos usuários. E como garantia desses direitos dos usuários, eles poderão apresentar essas manifestações, né, que conterão a identificação dos requerentes, as suas identificações. Então, essa lei ela vai regulamentar o exercício, né, dessa participação dos usuários e é a partir dela que a gente vai analisar aqui os itens da questão, tá? O item A diz o seguinte: a administração não pode exigir a apresentação de motivos determinantes da manifestação de Felipe perante a ouvidoria. Turma, esse item está previsto lá no artigo 10, parágrafo 2º. Né? A lei veda que o poder público faça qualquer exigência relativa aos motivos determinantes da apresentação de manifestações perante a ouvidoria. Isso é uma forma de proteger o cidadão, né? Proteger aquele usuário que está tentando exercer o seu direito perante a administração. Então, a lei garante que o Estado ele não deve, o poder público não deve fazer exigências relativas aos motivos determinantes da apresentação da manifestação, para respeitar todos aqueles que queiram, né, fazer a defesa dos direitos dos usuários, tá? Então, esse item A, ele está correto. A administração não pode exigir essa apresentação de motivos determinantes, tá? Vamos analisar os outros itens para a gente ter certeza de que eles não estão corretos, né, de que a questão não é passível de nenhuma anulação e de que realmente o item A está correto. O item B diz o seguinte: Felipe não pode provocar via administrativa por meio de manifestação, considerando que o serviço público é atividade econômica submetida à livre iniciativa. Turma, o item está errado de cara, né? O serviço público ele não é uma atividade econômica submetida à livre iniciativa. O serviço público é uma atividade prestada pelo Estado e seus delegatários, essencialmente sobre o regime de direito público, né? Voltado para o atendimento das necessidades essenciais ou secundárias da coletividade. Então, o serviço público ele tem como finalidade atender às utilidades da população, não é isso? Então, ele não tem o fundamento de exercício de atividade econômica submetida à livre iniciativa. Aí nós temos, na verdade, o oposto, não é isso? Então, o item B está errado. O item C diz o seguinte: a manifestação de Felipe é inócua, na medida em que a administração não pode exigir da concessionária o respeito aos princípios que ele considera violados. O item também está incorreto, porque a concessionária é um prestador de serviço indireto da administração. E o artigo 1º da Lei 13.405 estabelece, né, as normas básicas de proteção dos serviços públicos prestados direto e indiretamente pela administração pública. Então, se inclui aí os cessionários de serviços públicos. Os cessionários, eles também vão ser atingidos pelo respeito aos princípios que estão estabelecidos lá na lei que estabelece a proteção e defesa dos usuários dos serviços públicos. Então, item C incorreto. O item D diz o seguinte: a administração deve recusar o recebimento da manifestação de Felipe, caso sua identificação não atenda às exigências determinadas pelo órgão, mesmo que estas possam vir a inviabilizar sua manifestação. Esse item está errado, porque a lei, no seu artigo 1º, parágrafo 1º, estabelece que a identificação do requerente não conterá exigências que inviabilizem a sua manifestação. O órgão, a entidade, ela não pode exigir que o requerente ele forneça identificações
ao ponto de inviabilizar a sua manifestação, né? Por quê? Porque o que a lei visa preservar é que haja facilidade, né, respeito para todos aqueles que queiram participar da proteção e da defesa dos direitos dos usuários de serviços públicos. Certo, turma? Então, questão 30, direito dos usuários dos serviços públicos, a resposta do gabarito é o item A. Questão número 31. Turma, a questão de número 31, ela vai tratar da responsabilidade civil do Estado. É um tema recorrente em provas de OAB, né? Não é a primeira vez que cai. É um tema importante, dada a recorrência com que isso é abordado nos tribunais, né? Nós temos aí diversos assuntos, diversas polêmicas suscitadas no âmbito do Supremo Tribunal Federal a respeito da aplicabilidade das regras de responsabilidade civil do Estado. Então, mais uma vez, nós temos uma questão com esse assunto aqui na prova da OAB. Atenção para a narrativa aqui do enunciado da questão, porque nós vamos ter aqui duas situações que já foram abordadas, inclusive, em sede de recurso repetitivo pelo Supremo Tribunal Federal. Então, são situações, né, casos de responsabilização que já foram apreciados em temas lá pelo Supremo Tribunal Federal. O enunciado da questão vai dizer o seguinte: Mateus e Geraldo foram presos em decorrência de sentença penal com trânsito em julgado pelo crime de latrocínio. Ambos ficaram inicialmente na mesma cela prisional, em condições absolutamente precárias e insalubres, sendo certo que Geraldo evadiu-se da cadeia. Então, Mateus e Geraldo foram presos. Ficaram inicialmente na mesma cela, em condições precárias e insalubres, mas o Geraldo fugiu da cadeia. 6 meses após a fuga, Geraldo praticou novo latrocínio, que levou Tânia a óbito. Então, Geraldo fugiu e 6 meses depois reincidiu no crime. Mateus, que ficou preso, né? Ficou muito deprimido pelas condições degradantes do cárcere e cometeu suicídio, cortando seus pulsos com uma faca adquirida irregularmente de Rodrigo, agente penitenciário. Fato que poderia ter sido evitado, portanto, se o Estado tivesse adotado precauções mínimas. Diante das circunstâncias narradas, assinale a afirmativa correta. Turma, então nós temos aqui duas situações, né? A situação do Mateus e a situação do Geraldo. O Geraldo foi preso por latrocínio junto com o Mateus, mas ele fugiu da cadeia. 6 meses depois, o Geraldo cometeu novo latrocínio e matou a Tânia. O Mateus, que tinha ficado na cadeia, ficou deprimido pelas condições degradantes do cárcere e cometeu suicídio a partir de uma faca adquirida de um agente penitenciário. Não é isso? Então, nós temos aqui duas situações distintas. E aí, nós temos que analisar as assertivas para identificar qual é a afirmativa correta. Primeiro, turma, vamos fazer aqui uma revisão, né? Relembrar que essa questão da responsabilidade civil do Estado, ela está prevista lá na nossa Constituição Federal. A nossa Constituição consagrou a regra da responsabilidade objetiva do Estado por atos causados pelos agentes públicos, né? Lá no artigo 37, parágrafo 6º, adotando a teoria do risco administrativo. A teoria do risco administrativo exige apenas a relação de nexo causal entre o comportamento estatal e o dano sofrido pelo administrado para que surja o dever de indenizar do Estado. Então, eu não preciso, a partir dessa teoria do risco administrativo, eu não preciso comprovar, né, o elemento subjetivo do agente público, se houve culpa ou se houve dolo por parte do agente. Havendo a conduta, essa conduta causou dano, comprovado o nexo causal, surge o dever de indenizar do Estado. Esse raciocínio, pessoal, é para os casos de conduta comissiva, né? No caso de atuação do Estado que causa dano a terceiro. No caso de omissão, aí nós temos uma outra situação.
aplica-se a teoria da culpa, tá? No caso de omissão, né, o entendimento que se tem é de que há necessidade de se analisar se houve negligência, né, imperícia, imprudência por parte ou dolo por parte do Estado, tá? Então, nós temos essas duas diferenças aí na análise da responsabilização civil do Estado. No entanto, ainda com relação aos casos de omissão do Estado, a jurisprudência entende, né, que há situações em que a omissão do Estado, ela configura uma hipótese de responsabilização objetiva porque o Estado se colocou numa posição de garante. Quais são essas situações, professora? As situações em que o Estado está assumindo um dever de guarda ou proteção de pessoas, né, ou de coisas. Por exemplo, no caso de guarda de preso ou do dever de cuidado de alunos em escola pública. Nesse caso, o Estado ele se coloca numa posição de garante daqueles que estão, né, ali sob sua guarda, né? Então, aí a gente vai ter uma aplicação da responsabilização objetiva. E é a partir dessa lógica que a gente vai analisar aqui os itens dessa questão, tá? O item A vai dizer o seguinte: o Estado poderia ser civilmente responsabilizado pela morte da Tânia, pois o Estado tinha o dever de evitar a fuga de Geraldo, mas não pelo óbito de Mateus, em razão de fato exclusivo da vítima, tendo em conta a adoção da teoria do risco administrativo. Então, o que é que o item A está dizendo? A Tânia, que veio a óbito em razão do latrocínio praticado por Geraldo, quando Geraldo fugiu e passou um tempo em fuga, né, 6 meses foragido, isso daí ensejaria uma responsabilização por parte do Estado, mas o óbito do Mateus, né, que o Mateus cometeu suicídio lá dentro do cárcere, ele não seria responsabilizado. Essa assertiva, turma, está incorreta, tá? O que se entende e o que inclusive respaldado por tema, né, de repercussão geral lá do Supremo, tema 362, tá? Nos casos em que há fuga de detento, a omissão do Estado que causou essa fuga, ela só vai ensejar uma responsabilização se o dano foi praticado nesse momento da fuga, né? Se tiver relação direta entre o momento da fuga do detento. Se o detento já fugiu, não houve nenhum dano a terceiro em razão desse momento de fuga, e ele está foragido, o Estado não tem mais como ser responsabilizado pelas condutas praticadas por ele após a fuga, né? Primeiro, sob pena do Estado ficar responsável de forma integral por uma conduta alheia. E terceiro, segundo, porque se quebra o nexo causal, tá? O nexo causal da omissão que gera a fuga é o momento da fuga, né? É os atos necessários, né, para a realização da fuga e aquele momento em que ele está ali executando ainda os atos necessários para se livrar da perseguição policial ou da perseguição que eventualmente tenha sido empreendida atrás desse detento, tá certo? Então, nesse caso aí, como a Tânia foi morta já após 6 meses da fuga do Geraldo, não há responsabilização do Estado. Ao contrário do caso do Mateus. O Mateus, ele cometeu suicídio estando na guarda do Estado, né, no presídio, e ele se utilizou de uma faca do agente penitenciário. Ele subtraiu a faca do agente penitenciário. Então, houve aí uma falha na prestação dessa tutela, né, do preso, que ocasionou esse dano, o dano-morte. Então, nesse caso, há sim a responsabilidade do Estado, reconhecida também pelo Supremo no tema 592, que assevera que, em caso de inobservância do seu dever específico de proteção, o Estado é responsável pela morte de detento. Então, o que nós temos? O item A está incorreto. O item B diz o seguinte:
Ambas as mortes acima descritas seriam passíveis de configurar a responsabilidade civil do Estado, nos termos da Constituição, que adota expressamente a teoria do risco integral nas situações relacionadas à segurança pública. O item está incorreto, porque, como nós acabamos de ver, na situação da morte de Tânia, não há responsabilização em razão da quebra do nexo causal. Além disso, o item também está incorreto porque a nossa Constituição não adota expressamente a teoria do risco integral, sobretudo nas situações relacionadas à segurança pública, Não há nenhuma disposição constitucional que invoque a teoria do risco integral nesses casos. Então, a questão também está incorreta nesse aspecto, tá? Com relação ao item C, o item C diz o seguinte: nenhum dos óbitos narrados pode caracterizar a responsabilização civil do Estado, na medida em que, nas hipóteses de omissão do Estado, deve ficar caracterizado o elemento culpa, imprescindível à teoria do risco administrativo. Também incorreta, Como nós vimos, o caso do Matheus, ele é passível de responsabilização civil do Estado, Além disso, aqui no finalzinho do item, ele assevera que, na teoria do risco administrativo, é imprescindível que fique caracterizado o elemento culpa. Isso é incorreto, Na teoria do risco administrativo, não há a exigência de caracterização ou comprovação ou aferição do elemento subjetivo, O que nós temos é somente o nexo causal, a atuação, o dano, A relação disso, do dano e a conduta do Estado, que vai originar a responsabilização do Estado, tá? Então, o item correto, por exclusão até o momento, é o item D, mas vamos analisar se ele está aqui correto mesmo. O item D diz o seguinte: o Estado poderia ser civilmente responsabilizado pela morte de Matheus, pois tinha o dever de proteger a incolumidade física da pessoa sob custódia, mas não pelo óbito de Tânia, na medida em que não há nexo de causalidade entre a fuga de Geraldo e o evento danoso. Exatamente o que nós analisamos aqui no início, da nossa fala. É exatamente isso, turma. O Estado, nesse caso, ele pode ser responsabilizado pela morte do Matheus, porque cometeu suicídio dentro do cárcere, sob custódia do Estado, mas não haverá responsabilização pelo óbito de Tânia, porque Tânia cometeu, o Geraldo cometeu o crime de latrocínio contra Tânia já 6 meses depois da sua fuga. Então, não houve nexo causal entre a fuga e a morte de Tânia. Não foi em razão da fuga que Tânia veio a óbito. Então, não há esse nexo causal, não há responsabilização civil do Estado nesse caso, tá? Então, questão 31, item correto, letra D. E agora vamos para a nossa última questão de direito administrativo, questão número 32, que também trouxe uma inovação legislativa, A questão 32, pessoal, ela trouxe a matéria relacionada ao processo administrativo, previsto lá na Lei 9784 de 99, mas ela abordou uma alteração introduzida pela Lei 14.210 de 2021, que diz respeito à decisão coordenada no âmbito da administração pública federal. Então, nós temos aqui, mais uma vez, a OAB trazendo novidades, Leis aí recém-editadas para fazer parte das suas questões. Então, vamos lá. A questão 32 diz o seguinte: com o intuito de tomar providências em relação a determinada política pública no âmbito da administração pública federal, foi determinado que os ministérios Alfa, Beta e Gama promovessem uma decisão coordenada diante da justificável relevância da matéria. A associação W, que atua na área de interesse coletivo, almeja habilitar-se como ouvinte desse processo decisório, bem como ter voz durante a reunião concernente aos respectivos trabalhos
que foi designada para a próxima quarta-feira. Diante dessa situação hipotética e das normas relativas à decisão coordenada na Lei 9784 de 99, assinale a afirmativa correta. Turma, como eu falei, a Lei 9784 ela foi alterada pela 14.210 de 2021 para introduzir o capítulo 11A, que trata dessa decisão coordenada. E o que é essa decisão coordenada? Essa decisão coordenada é uma instância de natureza interinstitucional ou intersetorial que vai atuar de forma compartilhada com a finalidade de simplificar o processo administrativo mediante participação concomitante de todas as autoridades e agentes decisórios e dos responsáveis pela instrução técnico-jurídica, observada sempre a natureza do objeto e a compatibilidade do procedimento e de sua formalização com a legislação pertinente. Essa inovação, turma, veio no sentido de otimizar a atuação administrativa, né? Nós sabemos que nós temos a administração pública em diversas esferas, em diversos entes políticos, e muitas vezes temas que são correlatos a essas entidades podem tramitar em processos administrativos em cada um desses órgãos ou entes. E aí, para otimizar as decisões no âmbito do poder público, esse capítulo 11A trouxe essa possibilidade de se instituir uma decisão coordenada, onde se vai reunir todos esses entes, todos esses órgãos, todas essas entidades interessadas, né, para tratar do assunto e tentar chegar a uma decisão comum, racionalizando assim o processo administrativo e dando celeridade ao atendimento do interesse público. Esse é o intuito da lei nesse caso, né? E aí, o artigo 49, ele foi alterado, foi introduzido o artigo 49A, artigo 49B, para trazer essas regulamentações acerca da decisão coordenada. Vamos ver aqui os itens, o que eles trazem a respeito desse assunto. O item A diz o seguinte: a associação W não poderá habilitar-se a participar da decisão coordenada, ainda que na qualidade de ouvinte. Então, lembrando que lá no enunciado da questão, a associação W, ela é uma associação que atua na área do interesse coletivo e ela quer se habilitar para participar como ouvinte, ter direito à voz e fazer suas interferências, né, trazer os seus elementos de convencimento durante esse processo. O item A, então, vai dizer que essa associação W ela não vai poder se habilitar a participar dessa coordenação. Esse item, turma, está incorreto, tá? A associação ela pode se habilitar e participar dessa decisão colegiada, porque o artigo 49B, ele informa que poderão se habilitar a participar dessa decisão coordenada, na qualidade de ouvinte, os interessados que trata o artigo 9 lá da Lei de Processo Administrativo. O artigo 9º, ele vai arrolar os legitimados, que são os potenciais interessados no processo administrativo. E esse artigo 9, inciso 3, arrola as organizações e associações representativas de direitos e interesses coletivos. Então, o item A está incorreto, porque essa associação que defende os interesses coletivos, ela é interessado, reconhecido pelo artigo 9º e pode se habilitar na qualidade de ouvinte nessa decisão coordenada. O item B diz o seguinte: a participação dos ministérios alfa, beta e gama na decisão coordenada em questão independe de intimação, ou seja, não precisam ser intimados, certo? Esse item também está incorreto. O artigo 49D informa que os participantes deverão ser intimados na forma lá do artigo 26 da lei, tá? Ou seja, eles devem ser intimados com toda a formalidade que a Lei de Processo Administrativo ela determina, né? Com antecedência mínima de 3 dias úteis e com todas as questões e requisitos formais estabelecidos pelo artigo 26. Então, esse item está incorreto. O item C diz o seguinte: o eventual dissenso do Ministério alfa quanto à solução do objeto da decisão coordenada não precisa ser manifestado durante a reunião.
item está também incorreto. O artigo 49F dispõe que eventuais dissensos na solução do objeto deverá ser manifestado durante as reuniões, de forma fundamentada, inclusive acompanhado de propostas de solução e de alterações necessárias para a resolução da questão. Então, o item D é o item correto. Ele vai dizer que a decisão prolatada por autoridade competente que defira a participação da associação W na reunião com direito à voz é irrecorrível. Essa decisão está em conformidade com o que estabelece o parágrafo único do artigo 49b, que informa que a participação na reunião pode incluir direito à voz e será deferida por decisão irrecorrível da autoridade responsável pela convocação da decisão coordenada. Tá? Então, finalizamos aqui a nossa questão 32, cujo item correto é o item D. Agradeço a participação de todos vocês e até a próxima, pessoal.